Oi, queridos. Pois é, chegou o dia. Hoje é um bate-papo especial. O Ministério Arca da Vida está hoje às vésperas do dia que a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo. No dia véspera da Páscoa, convidamos Kátia, a esposa do pastor Marcos Luna, para conversar um pouco com a gente. Vai ser bem à vontade, vocês estejam aí com as mesinhas de vocês, com tudo que vocês têm, para nos acompanhar. Não nos deixem, tá? Acompanhe a gente, pode ser que a gente erre, pode ser que a gente acerte, mas sabe o seguinte, a palavra do Senhor nunca vai estar errada. Ela vai sair de nós do que Ele nos instruir. E saibam que é com muito carinho, tá? Que esse início de Café com Mulheres de Cristo está apenas sendo um princípio de muitos outros cafés que estaremos iniciando daqui a algum tempinho, certo? E para isso, escolhemos hoje uma palavra para iniciar, para que nós reflitamos um pouco sobre o que a ressurreição de Jesus fez nas nossas vidas. Então, escolhi aqui para iniciar, viu, Kátia? Gente, nada daqui foi combinado. Como vocês vão ter outros e outros cafés, nós não temos nada combinado. Quando me perguntam, e aí, o que eu vou falar? Eu digo assim, o que o Senhor colocar no seu coração, que sábias palavras virão de sábias mulheres. Com certeza estarão tomando café aqui, muitos e muitos cafés, com mulheres sábias, edificadoras de lares, certo? Então vamos lá. Escolhido em Romanos 6, de 3 a 5, tá? Então eu escolhi o seguinte. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aqui no meu rabisco, eu coloquei o seguinte. A ressurreição, Kátia, todo ano eu coloco uma palavra, ou nas redes sociais, ou para os meus alunos, para os pais, que essa ressurreição ela tem que ser algo diferente na nossa vida. Que essa ressurreição, todo ano, ela deve ser uma reflexão para que nós ressurjamos de forma diferente. Nós, mulheres, temos uma grande missão, que nós temos o tempo todo que estar ressurgindo diferente, Porque situações grandes, boas, assim como situações difíceis, vivem surgindo nas nossas vidas. Nós temos aí um caminhar, Aqui estamos nós, que já somos mães, Que já passamos por muitas situações, e quantas situações foram necessárias com ações, com atitudes que vieram dessa ressurreição. Essa ressurreição de repensar o que a gente deve fazer, de novo. O que a gente errou, o que a gente não está dando certo, como esposa, como mãe, como patroa, como amiga, como cristã. Então, isso é o início do nosso bate-papo, tá bom? Pois é, aí eu vou para perguntar para nossa amiga, que ela não sabe a pergunta, que eu vou fazer, e nem eu sei. Deus vai mandar agora já essa pergunta. Que, na verdade, eu quero que você passe para a gente quantas ressurreições, Kátia, na sua vida, nesse caminhar. Hoje é esposa de um pastor, mas para chegar até a isso, muitas coisas, Vocês passaram antes de serem pais,
E depois, como pais, como instrutores do lar, como instrutores de amigos, de jovens, né, de tanta gente que passou já na vida de vocês. Conta aí um pouquinho pra gente desse caminhar, né? Patrícia, eu quero antes agradecer por você ter me convidado para esse momento. É um momento especial, é um momento que a gente vive a ressurreição e isso representa a vitória de Cristo na cruz, né? E a gente faz parte, uma vez que a gente escolhe, né, tá com Ele e como você leu, né? Nós também morremos e ressurgimos com Ele. Morremos e ressurgimos. E a minha trajetória, né, até esse momento de estar, né, esposa de Marcos, é uma trajetória também muito de Deus comigo. Você vê as histórias na palavra, na Bíblia, que as mulheres, né, as esposas, elas tinham uma vida de consagração, teve uma vida diante de Deus. E a minha vida é muito semelhante. Então, na verdade, é um pouco clichê, mas é uma verdade, né? Deus, ele une propósitos. E foi o que aconteceu comigo e com Marcos. Né? Ele, na verdade, uniu propósitos. Ele é uma pessoa maravilhosa, amável, né? Eu sou apaixonada, mas eu percebo muito claramente que a gente tem propósitos, né? Tem uma união de propósitos, é isso que é forte no nosso relacionamento. Quando eu conheci Marcos, eu fiquei encantada pela forma que ele se relacionava com Deus. Então, Deus realmente era o primeiro na vida dele. E isso me encantou muito. Eu tive uma vida em que eu perdi minha mãe muito cedo, eu era criança, eu fiquei órfã de mãe, mas eu já sentia a presença de Deus na minha vida, que Ele cuidava de mim, eu sentia isso e eu tinha uma sede por Ele. E eu, de certa forma, mesmo criança, eu buscava. E depois, quando eu tinha 18 anos também, né, meu pai faleceu. Ele foi assassinado. E aí eu fiquei só, né, na vida e tudo, passei por muita dificuldade, mas ainda assim eu sabia que Deus estava cuidando de mim e eu dizia isso a Ele. Na morte do meu pai eu disse: Deus, o Senhor permitiu que meu pai, né, fosse, que o Senhor levasse, então agora cuida de mim. Eu disse assim para Ele: cuida de mim. E foi o que Ele fez. Sabe aquele cuidado de pai? Sim. É esse cuidado que eu sinto até hoje, na verdade, né? E então, o que é que aconteceu? Como foi o nosso encontro, né? Meu e de Marcos. Eu dediquei a minha vida ao Senhor, tive uma filha, né? Tenho uma filha, já de 29 anos. E Marcos estava viúvo, né? Com duas filhinhas, com duas filhas adolescentes. E a gente se encontrou, né? Ele ainda sofrendo muito, né? Sozinho, com essas duas meninas para criar. E eu muito dedicada e, de certa forma, completa em Deus com a minha filha, tendo minha filha. Então, mas aí quando a gente se encontrou, a gente viu que havia propósitos nas nossas vidas, né? A minha vida estava já toda dedicada ao Senhor. Eu falo da reunião de propósito como se fosse uma coisa, né? Já tudo ok, mas foi muito engraçado, na verdade. A gente, quando se conheceu, Marcos, ele é bem pentecostal, né? Bem forte, Adoro. assim. E é engraçado que eu tinha uma história mais tradicional. E aí, à medida que ele ia falando de como ele agia, da autoridade que ele exercia no mundo espiritual, eu comecei a ficar assustada. Dentro de mim, eu dizia: esse negócio não vai dar certo, porque ele é de um lugar, né, de uma orientação, eu sou de outra, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Deus, fala comigo. E aí, depois desse primeiro encontro, a gente passou muito tempo, porque você sabe, né, Marcos fala muito, Marcos conversa muito. E aí a gente
o shopping foi no shopping, o shopping fechou e a gente continuou no estacionamento conversando. E minha filha ligando, mãe, tu tá onde? Querendo saber. E aí a conversa boa, mas com isso, né, com essa característica muito forte de Marcos, né, falando dessa autoridade, de como ele exercia essa autoridade no nome, né, no nome de Jesus. Assustando você. Me assustando, menina. E aí eu disse, eu vou pra casa, lá dentro eu não falei nada, né? Na verdade, eu ainda disse alguma coisa, digo, olha, eu não sei se daria certo e tal, porque o meu histórico é muito tradicional, eu amo o Senhor, amo a palavra, mas assim, né, não tenho essa prática. E para ser a sua esposa, eu compartilharia com você, mas realmente eu acho que eu não tenho esse chamado. Sério. E aí, interessante que quando eu cheguei em casa, Deus colocou no meu coração aquela palavra que dizia assim, Deus não vê como vê o homem. Ou seja, eu estava fazendo uma avaliação, né, sobre ele. É verdade. E Deus vê. Colocou, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Oh, que lindo. E aí eu fiquei meditando nessa palavra. E ele, por outro lado, também, ele disse para mim que essa irmã é muito quietinha. Essa moça é muito quietinha, é muito calminha. E aí e a gente foi para casa, né? Aí depois, no outro dia, com essa palavra que Deus me deu, de que não olhe com os meus olhos, mas olhe com os olhos de Deus, né? Em muitos momentos da nossa vida, Deus pede isso, né? Que a gente tem a nossa cultura, tem as influências, mas a gente precisa estar atento aos olhos de Deus sobre as situações. Verdade. Né? Às vezes até adversas, você precisa ver com os olhos do Senhor. E aí, eu com essa palavra, fiquei meditando e aí a gente se reencontrou. E aí Deus realmente foi movendo, né? Foi movendo, e a gente foi se conhecendo. E nós éramos já adultos, né? Já com filhas e tudo, e ele nessa situação de cuidar das meninas, a gente sentia a necessidade realmente de casar. Não tinha mais tempo de ficar, né, nesse namoro, pessoas adultas e tudo, né? E aí a gente juntou as meninas, falamos, né, do nosso encontro, e as meninas vibraram. A minha filha, que era a única, amou a ideia de ter irmã. Nossa. Foi bem bonito, assim. E se deram super bem, como são até hoje. Né? Uma delas já casou, né, que é a filha de Marcos, mas assim, quando a gente saía em família, ninguém dizia que era a filha de Marcos, que era... Às vezes até confundia a minha filha com Marcos. Essa aqui parece mais com você, sabe? E é assim, né? Então Deus tem movido na nossa vida desse jeito. Então, embora nós tenhamos características próprias, né, individuais, sim. Eu tenho minhas características em Deus e Marcos tem a dele, a gente se une no propósito só. Né? Que é trabalhar para o reino de Deus. Né? Para levar essa palavra de amor do Senhor. Né? Marcos, ele trabalha muito com cura e com libertação. Né? A gente vê que muitas situações da vida das pessoas levam elas a condições de opressão. E Marcos tem muita ousadia nessa área. Então, eu acompanho ele, a gente ora junto, a gente está junto. Eu também trabalho não na mesma força que Marcos tem, mas eu também eu gosto, né, de atuar. Né, sou de oração, mas eu também a gente também tem ministério na igreja, né, de libertação e sempre que a gente pode, a gente vai até as pessoas. A gente tem um discipulado em casa também. E aí tem pessoas também, né, que precisam desse abraço, desse acolhimento para caminharmos juntos, né, a vida cristã. Então é mais ou menos essa a nossa história, né? Que é linda, né? Porque quando você colocou, né, que já vinha em oração, pediu a Deus, né, que Ele lhe desse, né, um caminho que fosse como assim, a falta do pai, você suprisse, que saiu tão brusca, né? Que fosse suprida por algo na sua vida. E aí Deus deu família,
né? O sentimento novamente de viver em família e fazer aquilo dentro da obra do Senhor. Vê que coisa linda, né? É um casal muito bonito, muito lindo isso, né? Ele no chamado dele, Kátia com outra função que simplesmente, gente, a mulher edifica um lar. E para que o homem possa caminhar, né? Ele está trabalhando como homem de Deus. Você é bastante importante nesse trabalho. É importante o que você vem, que eu tenho certeza que é a oração, né? A mulher edifica muito, é sábia na oração. É através da oração em que ela vai frutificando as bênçãos que o Senhor tem para dar não só a família, mas o que a família vai passar para outras famílias, né? Vocês representam. Então, muitos olham para vocês como espelho, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, esse é o nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco, a gente vai voltar falando um pouco do quanto Kátia, em suas orações, nessa ressurreição de vida, tá? Porque isso é uma ressurreição que aconteceu na vida dela. Isso. Perdeu o pai e depois teve uma vida edificada, com a graça de Deus. Então, a gente volta no nosso cafezinho, até porque a gente vai aproveitar, tá, gente? Um pouquinho aqui, e aí vocês também aí, dão um tempinho, comam, né? Que vocês já devem ter comido muito, mas nós não. Então, já já a gente volta, tá? Sobre os filhos, essa ressurreição dessa Kátia, sempre em oração, uma nova Kátia sempre pensando agora em tudo que os filhos lucraram com esta mulher. Amém. Quero dizer para vocês que Deus ele foi muito generoso comigo em colocar uma pessoa que fosse amiga, uma pessoa parceira, uma pessoa que cuida, né? Uma pessoa que tem se dedicado à família. Mesmo antes de eu conhecer ela já era uma pessoa que se dedicava muito à família, cuidava muito, né? Ela tem esse ministério de cuidado, cuidava muito dos jovens. Eu me lembro que quando eu conheci Kátia, ela reunia os jovens lá na sala, né? E fazia um sábado da pipoca, um sábado do sorvete, da sorvetada, né? E passava o dia todo com esses jovens ali, cuidando dos jovens, da mente deles, do coração deles, né? Para que eles pudessem ter uma vida equilibrada. E não é diferente com a gente. Quando eu orei a Deus lá no monte pedindo uma pessoa para mim, né, que fosse uma pessoa de Deus, e Ele me deu Kátia. E eu, graças a Deus, eu tenho ela na minha vida. É uma pessoa que tem cuidado de mim, é uma pessoa que tem cuidado do nosso ministério, é uma pessoa que tem sido parceira na minha vida, né, e eu louvo a Deus pela vida dela. É uma pessoa batalhadora, uma pessoa que venceu na vida, uma pessoa que não teve uma vida fácil, né? A vida dela foi difícil, com 18 anos perdeu o pai. Então assim, eu fico muito preocupado, né, com esses jovens de hoje, que quer tudo na mão. Mas hoje eu tenho uma mulher, uma esposa dedicada, parceira. E eu quero dizer para vocês que eu amo muito a minha esposa. Que ela é muito importante na minha vida, ela é muito importante na vida dos meus filhos, ela é muito importante na casa. E eu quero dizer para vocês que sem ela, eu não seria o que eu sou hoje. Amém? Então fica na paz, Kátia, te amo muito, você é muito importante para mim, você é muito importante na minha vida, você é muito importante para suas filhas, você tem um papel fundamental na nossa casa. Te amo muito. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Fica na paz.
Voltamos! Pois é, já comemos um pouquinho aqui, viu? Pois é, queridos, agora nós vamos estar escutando um pouco o que Kátia tem para nos falar sobre o que uma mãe, o que uma edificadora do lar, o que uma mulher virtuosa, o que uma mãe sábia deve fazer. Que na verdade nós sabemos, né, Kátia, o quanto os joelhos no chão de uma mãe levantam um filho. E Kátia, que passou a ter 3, de uma só, ela passou a ter 3 filhas. Eu conheço uma das filhas deles e acho lindo, né, o que um casal que caminha na palavra do Senhor, Kátia, é incrível, né, como as consequências começam a ser positivas na vida da família. E uma das filhas deles, eu conheci e vi que ela casou com um rapaz que é uma bênção na palavra do Senhor. Então eu fiquei, nossa, que lindo, né, esse casal ter frutos, né, desses frutos está uma família que está começando a divulgar, a dar continuidade à palavra do Senhor. Então, Kátia, o que a gente vai estar passando através das suas palavras? Que Deus abençoe, que sejam para que quantas mães precisem entender a importância de um lar que está aí, olha, vejam, há uma heterogeneidade entre 2 pessoas diferentes, mas como trabalhando, lendo a palavra, seguindo, caminhando com Cristo, como é que as coisas dão certo, né? Isso. Então diga aí, amiga, o que você vai estar começando a passar para pessoas que têm problemas, né? Às vezes, né? Você podia não ter problemas no lar, mas que você conseguiu. O que vocês conseguiram? Né? Pois quando eu conheci Marcos, como eu falei, né? Ele estava com essas 2 meninas, né? Em uma situação muito difícil, né? Ainda de luto. E essas crianças, né, eram adolescentes, na verdade, numa fase muito delicada. A gente sabe como é a adolescência. Sim. Né? E toda essa dinâmica, né, que eles, né, passam de incertezas e mais ainda, né, com a ausência da mãe. Então Deus me despertou para essa situação delas. E uma delas, né, precisava muito de oração, estava numa situação mais difícil ainda, né, muito mais confusa, vamos dizer assim. Então, Marcos, o homem, ele é mais objetivo e menos sensível que a mulher. A gente sabe disso, né, que o homem é mais objetivo e coloca, né, visa muito a questão de manter a casa, mas a gente tem um olhar mais delicado para as situações, para os comportamentos, e foi isso que eu percebi das meninas, que elas precisavam de um acolhimento maior e de uma intervenção do Espírito Santo. E foi isso, né, que a gente fez, e eu chamei Marcos, a gente precisa de uma oração mais específica para essa menina. E a gente realmente acordava de madrugada, né, fazia jejum, ficava de joelho, clamando e chorando pela vida dela. Amém. Né? E Deus fez algo maravilhoso. Na verdade, quando ela era criança, houve uma profecia sobre a vida dela. Nossa. De que ela seria uma profeta de Deus, né? Uma missionária de Amém. Deus. E a gente cria nessa palavra. Se Deus falou, está na palavra, a gente crê. Amém. E a gente confiou nisso. E colocamos diante do Senhor, e que nada a gente colocou, nada pode atrapalhar os planos de Deus na vida de alguém. Oh, glória. Gente, foi incrível como Deus transformou. Poder da oração. Então Deus moveu na vida dela e ela se arrependeu, né, de tudo que estava vivendo uma vida muito difícil, uma vida de um adolescente comum, né, que
pego, né, pelas intempéries da vida, né, pelas armadilhas muitas vezes, mas ela se arrependeu de tudo, se voltou para Deus, fez missão, passou por muitas situações que amadureceram ela muito. Então ela hoje é uma mulher de Deus incrível, que até eu chego a me emocionar com o testemunho da vida dela. Amém. Né? Que transformação Deus operou na vida dela. Então ela é para mim até um modelo de jovem, sabe? Então foi uma vitória muito grande. Então, mas todas elas, né, a gente tem colocado perpetuamente diante do Senhor, porque os nossos filhos são a nossa herança. Sim. E eu digo para Marcos hoje, né, e não só as nossas filhas, mas também as pessoas, as meninas, né, que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco no discipulado. Então a gente ora sobre a vida deles, para que Deus os abrace e os acolha e faça com que eles permaneçam. Né? Porque muitos, por uma situação ou outra, se desviam. Mas a gente precisa estar orando de fato e ajoelhando, porque não é o nosso poder, nós não temos poder de nada. Verdade. Se não for o Espírito Santo sobre nós. Verdade. Então, é Deus que nos conduz, é Ele que nos orienta. Amém. É Ele que nos dá força, é Ele que opera todas as coisas. E a gente vê que a transformação na vida das pessoas vem justamente pelo operar do Espírito Santo nela. Né? E essa oração, né? A oração. Então a gente não pode relaxar na oração. Senão, isso aí está sendo conduzido muito bem. Não. A gente tem que estar sempre vigilante. Lá em Abacuque fala de uma torre de vigilância. A gente precisa estar, porque a injustiça sobre a terra opera, não precisa nem eu dar nenhum exemplo, porque a gente vê todos os dias. Né? É lindo. E aí a gente precisa estar nessa torre, vigiando em oração, de joelho. E também, né, Marcos tem um ministério muito forte de cura, de libertação, e isso impacta o mundo espiritual. E eu preciso estar em oração com ele e também dando cobertura afastando espiritual. O inimigo o tempo todo. Isso. Afastando o inimigo, porque quando você está justamente libertando as pessoas do mal, o mal tenta atacar, né? E a oração. É claro que Deus foi misericordioso, justo com vocês, e Ele como homem de Deus, né? Ser escolhido como um homem de Deus. Vejam que o que é o caminhar em oração e o que a gente tem. Gente, é a coisa mais linda. Quantas famílias são edificadas, quantas famílias são reconstruídas, quantas famílias elas são agraciadas com as bênçãos do Senhor através da oração. Isso não é rápido, né, Kátia? Isso, com certeza, vocês passaram muito tempo nessa oração. Não pode perseverar, né? Perseverar. Olha, gente, eu estou aprendendo também. Isso eu estou aqui, né? Sou esposa de Rafael. Rafael tem um ministério. Estamos sempre caminhando, mas estamos aprendendo. Porque o que ela passa, nós também passamos, né? Às vezes são situações que a gente vê assim que podíamos ter orado mais por outras coisas, né? Então é muito bonita essa palavra que Kátia, realmente o Senhor, Ele colocou no nosso coração em chamar a Kátia. Não foi à toa. Então muitos lares, Kátia, muitos lares têm esse e outros problemas, né? Mas vejam que lindo. Hoje eles simplesmente estão com os frutos, né? Colhendo os frutos da oração, que é a coisa mais linda, né? E como é, Kátia, tornar-se uma esposa de um pastor? Tem a responsabilidade cristã, tem a responsabilidade social, né? Eles são, né, edificadores há muito tempo, porque eles já vêm com a palavra, trabalhando com casais,
né? E aí agora é concretizar para todos, né? E aí, amiga, como é? Eu, como eu falei antes, no primeiro bloco, eu congregava, né, no local em que era um padrão, era algo tradicional, então a gente lia palavras, tinha os estudos e tudo, mas era algo muito para nós, né, para nossa comunidade. E quando eu conheci Marcos, ele era um pastor, ainda é, né, um pastor das ruas. Ele e todos nós, né, na verdade, somos atraídos pelo amor de Deus, e ele, o próprio Deus, em Jesus, ele expressa esse amor e ele quer que esse amor seja derramado para as pessoas. Verdade. E Marcos, o ministério dele é um ministério para fora. É verdade. E sendo para fora, a gente vai, né, às ruas. Marcos tem isso no coração. Ele dizia para mim: você lê a palavra, você desfruta, mas só para você, porque a gente não leva isso para a rua. E isso me impactou, porque o que Jesus fazia, ele ia das ruas, ele estava nas ruas, amando as pessoas, abraçando as pessoas, curando as pessoas, né, libertando as pessoas. E esse modelo é o nosso modelo. E eu, de fato, eu digo, Deus, é exatamente isso. E a gente, quando a gente fala em união de propósito, é esse. Então a gente vai para as ruas e sempre quem está ao nosso redor, no discipulado, a gente leva para as ruas também, porque onde o amor de Deus né, pode ser expresso e deve ser expresso. Porque amar a gente entre nós, né, que estamos no mesmo ambiente, é fácil. É fácil. Mas ir para as ruas, ver as situações difíceis, levar a palavra para aquela pessoa que não está com esperança. Sim, né? sim. E que também não sabe, gente, o que nós passamos, né? Porque quem olha, tá tudo lindo. Né? A gente está limpo, a gente tem um lar para voltar, a gente tem, né, tudo bem, está ali num carro, está no conforto, mas também tem problemas. Só que assim, a gente não tem aquele problema ali. A gente tem outros que passamos, que nos fortalecem, a gente tem a certeza de que é a oração, que é acreditar, que é seguir a palavra, mas como passar isso para uma pessoa que está com uma dificuldade maior? Isso. Então, discipulado, a gente tem esse discipulado na nossa casa, a gente costuma ensinar a transmitir esse amor. A gente, quando vai às ruas e leva o pessoal do discipulado, a gente leva o pão, né, leva roupa, leva lençol, toalha, mantimentos, mas também tocá-los, orar pela necessidade, ouvi-los. Amém. Né? Muitas vezes as pessoas passam por eles e é como se eles não existissem. Então, tem um tempo para ouvi-los, saber quais são as necessidades, por que eles chegaram naquela situação. Muitos são resgatados também, uns que, né, tomam drogas e querem mudar de vida. Então a gente faz, né, procura na medida do possível também a fazer esse acolhimento. E o importante é que o amor de Deus, ele seja expresso por meio de nós. Amém. Né? E o amor de Deus não é um amor só de falar, é um amor de agir, é um amor de abraçar. Né? Francis Chan, ele tem um livro que ele fala e me impactou demais isso, sabe? Uma coisa é você somente dar uma comida a alguém na rua, abre o vidro do carro, dá uma comida. A outra é você ir. Outra é você ir, parar, conversar, saber a história dele, fazer uma oração específica por ele. Né? Diferente. E aí direcionar, ver que Deus vai mover naquela hora na sua vida. Porque você leu, né, no início do bloco anterior, né, a palavra de que Deus, ele mandando Jesus, né? E a gente vive a Páscoa, é exatamente essa nova aliança, né? Esse novo tempo, o tempo de ressurreição, de vitória. E todos nós queremos aproveitar e experimentar essa vitória em Deus, né? Então, é isso que me toca, esse exemplo de Jesus, com tanto amor. Há um louvor, né, que fala de ousado amor. O amor de Deus foi um ousado. Ao ponto
dele se entregar totalmente à cruz. Mas ele não era um homem comum, ele era Deus. Então Jesus, sendo Deus, ele se despojou, ele se entregou, Amém. ele se rendeu. E é isso que nos impacta, né? Que impacta meu coração e que me faz, né, junto com o Marcos, nesse ministério, né, a gente avançar, levando o amor do Senhor, levando essa vitória na cruz. Então isso é muito significativo. A gente sabe que existe a Páscoa do Antigo Testamento, sim. Né, voltado para os judeus, né? Mas há para nós, no Novo Testamento, como cristãos, né, uma mensagem linda de Jesus. Eu digo, ó, eu morri por vocês, venha uma vitória certa. Então ele quer um relacionamento, uma aliança conosco, né? Renovada. Isso. Renovada. Então é isso, né? Que nos comove, que nos faz deixar o coração acelerado, que nos faz ficar apaixonados por Jesus. Amém. Né? Esse amor, esse louco amor, né? O livro de Francis Chan chama-se Louco Amor. É lindo, é lindo. Gente, eu tô maravilhada. Na verdade, assim, eu tô tocada, né? O Espírito Santo, ele está aqui nos movendo e ele colocou todas as palavras de Kátia, sabe? Você que está em casa, hoje é sábado, véspera da Aleluia. Então, nossa, vê que coisa linda escutar tudo isso de Kátia. Quando eu perguntei para ela assim, o que você, né, como que responsabilidade social cristã, gente, ela deu uma palavra maior do que a gente esperava, Kátia. Porque veja, se uma pessoa quer fazer uma reflexão de hoje para amanhã, em tudo que ele pode analisar da ressurreição do Senhor e tudo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz, morrendo por nós, as dores, tudo. Nós somos pecadores. Então, o que eu posso mudar como cristão hoje para amanhã ser uma pessoa melhor? Sai de casa, vai em busca, vai ajudar, põe a mão sobre alguém. Põe a mão sobre alguém, não é só como Kátia disse, abrir uma porta, dar algo, passar ali, fazer uma doação. Gente, o agir é muito mais. Então, quer dizer que a nossa ressurreição, baseada no que Kátia está nos dando aqui como presente que Deus nos mandou, concretizando, o pão não deve ser somente dado, mas a palavra, tocar nas pessoas, né, para que elas se sintam que elas são significativas, que elas valem, que elas são irmãs, que nós somos filhos de Deus. A gente tem que sentir, não é porque nós somos privilegiados, porque nós somos privilegiados, gente, mas que outras pessoas, pois é. Então, essa palavra de hoje, tá? Que foi esse bate-papo especial. Ele foi muito especial. O Senhor tocou no nosso coração, tocou nas palavras de Kátia, que eu agradeço muito, amiga, tá? Você realmente se entregou para o Espírito Santo e ele aqui fez com que Kátia passasse para a gente essa ressurreição. Então, amanhã, pense muito nas pessoas que você pode abraçar como cristão. Passe uma palavra, passe um amor, passe um carinho. Como cristão, repense a sua vida, mude, tá? Haja, seja a palavra do Senhor, seja a igreja que está faltando na vida de alguém ou na sua vida. Relembre, releia, reveja várias vezes o que Kátia nos passou. Certo? E mais, não deixe de compartilhar esse nosso bate-papo. Ele vai mudar a vida de muita gente. Peço que se inscrevam no nosso canal para que nós possamos continuar ajudando outras e outras pessoas, famílias, que ressurjam melhores. Amém. Vou fazer agora algo que está no meu coração e que ela iniciou, que está no make-off, mas eu vou orar pela vida, pela família de Kátia.
E aqui, tá? Vou pedir ao Senhor para que as minhas palavras sejam as bênçãos que vão estar na vida dessa família. Senhor, Pai amado, te agradeço, Senhor, por ter trazido aqui a nossa irmã Kátia, esposa do nosso pastor Marcos Luna, e que, agraciados por ti, Senhor, por todas as tuas obras, por todas as tuas palavras, por tudo que tu colocaste no coração deles, tantas coisas lindas que eles vêm passando, que eles vêm tentando, Senhor, levar de ti para outros. Senhor, Pai amado, põe sobre a família desse casal, sim, põe muita luz, muita bênção, e que essa família faça com que outras e outras famílias sejam cada vez melhores. Que a tua palavra saia pelas palavras deles, Senhor, e sim possam edificar outros lares, que possam edificar pessoas, Senhor, que possam fazer ressurgir pessoas, ações, orações de novos cristãos, e Senhor, em nome da tua palavra, agradecemos, Senhor, por eles. Agradecemos e louvamos tudo o que eles ainda farão por muitos e muitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, querida. Um beijo grande, gente. Que esse seja o primeiro bate-papo, esse café com mulheres de Cristo. E primeiro não, que na verdade esse é um especial. O primeiro vem aí, tá certo? Um beijo no coração. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Pois tudo na nossa vida é para ti, Senhor. Consagramos esse momento na tua presença, Deus, que o Senhor possa fluir nessa conversa. Amém, e que de fato, Senhor, Deus, teu Espírito Santo conduza o nosso falar, e que esse falar, Deus, alcance Amém. as pessoas que vão nos ouvir. Minha vida estava já toda dedicada ao Senhor, toda dedicada a Deus. Amém. Eita, Paulo. O celular despertou sem estar com o despertador habilitado. Senhor Pronto, Jesus, então. Senhor, nós já oramos, repreendemos, Pai. Repreendemos. Qualquer ação, Qualquer Deus, contrária à tua vontade aqui. Está repreendido, repreendido no nome de Jesus. Qualquer atrapalho, bate e retirado em nome de Jesus. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.